na medida que a gente tem uma promoção disso também, certamente a gente tem os gatilhos para a perda dessa saúde, né? E aí, pensando justamente nisso, o que você acha que num dado momento, assim, esse profissional médico começa a perceber que essa qualidade de vida, esse bem-estar, ele está perdendo um pouco o acesso sobre isso? Eu acho assim, fazendo essa leitura inversa, né, da não promoção da saúde e a promoção justamente de eventos que são adversos a isso e que tragam a ele uma perda dessa qualidade de vida e da perda desse bem-estar e perda dessa saúde, o que você acha que ele, do ponto de vista pessoal, de autoavaliação, de avaliação do grupo que trabalha com ele e tal, ele pode perceber e talvez trabalhar um pouco mais nessa prevenção, visando essa recuperação desse bem-estar? Perfeito, Guilherme. Essa questão é fundamental, principalmente quando a gente fala de cuidado da saúde do médico, que é algo que a gente até, acho que na nossa geração se falava muito da esmeraldite, né? Quando o médico adoece, que é sempre algo diferente, é algo difícil, verdade. Algo estranho. E talvez, de fato, exista uma fundamentação para isso, no sentido de que o médico, muitas vezes, é um paciente difícil mesmo, né? No sentido de, primeiro, se auto-reconhecer com problemas. Então, é muito comum, é extremamente comum, e isso se a gente pudesse destacar algo, talvez, dessa nossa conversa hoje, se me fosse solicitado isso, acho que eu destacaria isso. Que é esse aspecto de que o médico, ele, em geral, ele se vê como uma pessoa que não deve pedir ajuda, que ele que oferece ajuda, ele que, afinal, faz, né, diagnóstico, realiza procedimentos terapêuticos, faz um trabalho de orientação, ele que pergunta, ele que investiga. Então, como é que uma pessoa que até pelo senso, né, comum, né, da opinião pública, é quase tido como um super-herói, como é que eu me dispo dessa, né, digamos, vestimenta, né, e essa imagem de super pessoa, de herói, que dá conta de tudo, e reconheço algum problema em mim, seja de ordem física, seja de ordem mental. E especialmente no campo mental, então, há toda uma questão também com medo do preconceito, de como é que o médico com sintomas ansiosos, depressivos ou de outra ordem, como é que eu comunico isso? Eu vou comunicar isso para um colega? Mas, puxa, mas isso, então eu vou ser afastado do meu trabalho? Como é que eu vou ser visto pelos pacientes? Como é que eu vou ser visto pelos colegas? Então, o medo, né, de vou perder meu registro profissional porque tive algum problema de saúde mental. Você também, por exemplo, o uso de substância. A gente sabe que o álcool também é um problema incidente na população médica, né, de consumo, de abuso e dependência de álcool. E muitas vezes a pessoa mesmo tem muita dificuldade de se reconhecer. Existem algumas pesquisas também sobre isso, de forma interessante. Por exemplo, você passa numa comunidade médica, seja de médicos de início, né, de estágio, residentes ou médicos já com uma carreira já mais avançada, você faz uma escala de avaliação mais objetiva de alguns, por exemplo, o audit, né, que é uma escala que você avalia graus de risco do consumo, do padrão de risco de consumo do álcool daquela pessoa. Então, no caso da população médica, você pode passar aquela escala, que tem 10 perguntas, e você faz uma escala, uma graduação entre uso de baixo risco, uso de risco moderado, alto risco, risco severo. Quando você compara uma avaliação desse tipo com a autoavaliação daquela mesma pessoa, você tem problema com álcool, há muitas vezes uma discrepância entre o que o médico responde dele mesmo, se eu tenho problema ou não, com o que ele pontuou numa escala como essa. Isso acontece. Isso mostra, um exemplo, né, de como o médico muitas vezes tem essa dificuldade de se ver como uma pessoa que precisa de ajuda. Então, essa é a primeira coisa.